Beleza. Boa tarde, meu nome é Daniele. Hoje eu estou aqui para falar um pouquinho da minha patologia, que é o transtorno depressivo maior. Ele é mais conhecido como depressão, né? Eu escolhi essa patologia porque é algo muito próximo à minha vida particular, né? Eu tenho pessoas da minha família que já passaram por esse transtorno, inclusive essa paciente é alguém muito próxima também, e nesse momento em que ela estava passando por essa crise, por isso eu a convidei, né, para participar desse acompanhamento. Então eu vou falar aqui um pouquinho, né, do que seria o transtorno. O transtorno depressivo ele é mais conhecido como a depressão, como eu disse. Ela é uma doença psiquiátrica, crônica e recorrente que frequentemente ocasiona incapacidade funcional e comprometimento da saúde física e mental. Anteriormente, né, nas apresentações, nós tivemos aí sintomas como o estresse, a insônia, a ansiedade, e esses sintomas eles estão relacionados diretamente com a depressão. Sintomas como esses, a longo prazo, não tratados, eles podem sim ocasionar a depressão, ou podem já estar dentro de um dos quadros, né? Porque a depressão ela é classificada aí em 3 grupos. A depressão menor, que é de 2 a 4 sintomas por 2 ou mais semanas, a distimia, que é de 3 a 4 sintomas durante 2 anos no mínimo. Então, às vezes as pessoas têm aí 2 anos já com sintomas e acredita que simplesmente são sintomas, né, não dão a devida importância a esses sintomas e às vezes elas já estão dentro desse quadro depressivo. E o último, que é a depressão maior, que são de 5 a mais sintomas por 2 semanas ou mais, onde a minha paciente se encontrava. Dos sintomas que eu vou apresentar depois, ela apresentava praticamente, acho que todos. Então, é a segunda vez que ela já estava passando por essa crise. Na primeira vez, ela tentou até um suicídio, né? Então, é algo bem sério. Tem alguns dados aqui importantes. A nível mundial, o transtorno ele atinge aí por volta de 350 milhões de pessoas, sendo a 4ª causa de incapacidade no mundo. Segundo a OMS, em 2020, essa doença ela será a 2ª maior causa de incapacitação, perdendo aí só para as doenças cardiovasculares. No Brasil, 5,8% da população já sofre com essa doença. Ela afeta um total de 11,5 milhões de brasileiros. E segundo os dados aí da OMS, o Brasil é o país com maior prevalência de depressão na América Latina. E o 2º maior com prevalência nas Américas, ficando somente atrás dos Estados Unidos, que tem 5,9% de depressivos. Sobre os sintomas, né, que eu vou apresentar agora, a minha paciente, como eu relatei um pouquinho antes, ela apresenta praticamente todos, né? Os mais comuns, a alteração de humor, caracterizada aí por uma tristeza profunda, sem fim, diferente da tristeza que a gente sente no dia a dia, diante de algum acontecimento, né, como aí uma perda de um ente querido, um desemprego, enfim. Nós, que não temos a patologia, procuramos meios para superar essa tristeza. E os pacientes de depressão, eles não conseguem sair desse estado de tristeza profunda.
a anedonia, que é um interesse, um prazer diminuído por realizar as atividades do dia a dia. Então, elas perdem totalmente o prazer de fazer coisas simples, né? Às vezes como sair, se arrumar, a perca dessa vaidade, a alteração de apetite. Muitos aí podem perder o apetite ou ter o excesso, né? Comer demais, isso influencia diretamente no peso. Distúrbio de sono, no caso aí a insônia que a Vânia comentou um pouquinho antes, ou a sonolência excessiva, os distúrbios digestivos, náuseas, vômitos, dores estomacais, intestino irregular, problemas psicomotores, que é aquela agitação, movimentos involuntários, uma repetição, né, de movimentos, a fadiga ou a perda de energia constante, uma culpa excessiva, ela se sente culpada o tempo todo por ela estar dentro dessa doença, a baixa autoestima, a dificuldade de concentração e as ideias suicidas. Como eu comentei, né, essa minha paciente, na primeira crise que ela teve, ela tentou um suicídio. De todos que eu apresentei, logo que ela chegou na primeira sessão, era visível a maneira como ela reagia, postura curvada, um caminhar bem lento, a voz extremamente baixa, quase não dava para entender o que ela dizia, visivelmente triste, né? Ela tinha uma inquietação muito grande em relação às mãos, o tempo todo ela se movimentava, um olhar bem vazio, bem vago, sem brilho, o tempo todo ela olhava para o lado, ela tentava tirar o foco, né, do que eu perguntava para ela, chorava facilmente, qualquer pergunta que fizesse para ela, automaticamente ela já chorava e tentava controlar. Ela tinha o distúrbio do sono, no caso da insônia, como a Vânia relatou. Ela dormia 2 horas por dia, sendo o famoso sono picado, né? Ela cochilava um pouquinho e aí acordava, e sempre no período da noite ela acordava às 2 da manhã, e aí até durante a manhã, às 6, quando ela conseguia cochilar mais um pouquinho. Ela apresentava os distúrbios aí digestivos, náuseas e vômitos frequentes, vertigens, intestino irregular. Ela ia ao banheiro 1 vez na semana ou não ia, no máximo 2, né? Ela tinha uma alimentação bem fraca, digamos assim. Ela se alimentava 2 vezes ao dia, por insistência da mãe, porque senão ela não se alimentava. Ela chegou a perder 18 quilos em 4 meses, né? Basicamente, ela se alimentava de algumas verduras, legumes, banana com aveia, bolacha, chá, suco e leite. Essa era a alimentação que ela tinha do dia a dia, né? E por insistência da mãe, porque senão ela não comia nada. Ela não tinha motivação para nada, não queria praticar nenhum tipo de atividade física, não saía de casa, apenas ficava fazendo leituras e tentando dormir, o que ela não conseguia. As causas, elas podem estar aí associadas, né, com a disfunção bioquímica do cérebro, mas nem todas as pessoas elas vão reagir da mesma forma diante a fatores que desencadeiam essas crises. Aí, acontecimentos traumáticos, estresse físico, psicológico, algumas doenças sistêmicas, como o hipotireoidismo. No caso dessa minha paciente, ela tinha hipotireoidismo, consumo de drogas lícitas e ilícitas, certos tipos de medicamentos. E algo legal de enfatizar é que as mulheres são mais vulneráveis a estado depressivo em virtude à oscilação hormonal que nós estamos expostas, principalmente no período fértil. As técnicas que eu usei com essa paciente, né, foram cromoterapia, aromoterapia e auriculoterapia chinesa. Essa paciente ela tinha 28 anos, enfermeira. Por conta da patologia, ela estava afastada, né, da profissão. Ela fez um tratamento até fevereiro desse ano com o médico. Ela morava em outro estado e aí quando ela retomou para a região, ela não procurou outro médico especialista e até então ela estava sem tratamento algum. Ela fez uso de medicamentos como Luvox e o famoso Rivotril para insônia, e depois que ela parou de tomar essas medicações em fevereiro, foi quando ela voltou a apresentar, né, todos os sintomas que eu relatei.
ela tinha queixas de dores de cabeça diária, recorrente aí, né? A falta de sono, a má alimentação que ela tinha, dores na região da coluna, principalmente cervical e lombar, opressão torácica. Ela dizia que sentia, era uma sensação de sufocamento o que ela sentia, principalmente nas crises de ansiedade. A boca amarga, náuseas, as vertigens, né? Dores no corpo, que ela dizia que era muito comum. Ela dizia que era como se ela tivesse apanhado, né? Todos os dias quando ela levantava era como se ela tivesse apanhado, era essa sensação que ela tinha. Transpiração excessiva, cabeça e pescoço, as extremidades frias. Ela tomava diariamente analgésico por conta das dores de cabeça. Ela também apresentou aí alteração na pressão, principalmente nos quadros de ansiedade, né, de crise de ansiedade. E sobre as técnicas que eu trabalhei com ela, na primeira sessão eu senti, além de fazer a avaliação com ela, eu fiz avaliação energética também, que não foi só a parte ocidental, eu trabalhei com a oriental também. E nessa avaliação energética, de início, eu senti a necessidade de começar com a cromoterapia. E para minha surpresa, né, na primeira sessão, na primeira aplicação, ela apresentou reações extremamente visíveis. Quando eu estava fazendo a aplicação, realizando a aplicação da cromoterapia, essa paciente ela tremia muito, muito mesmo. A respiração extremamente ofegante, e ao final, quando eu perguntei se ela tinha sentido algo diferente do que eu já tinha ouvido falar, ela teve uma memória olfativa através da cromo e não da aroma, né? Porque o comum seria a aromoterapia despertar uma memória olfativa. E nesse caso ela teve uma memória olfativa através da cromo. Ela disse que ao final da sessão ela sentiu um cheiro muito parecido com a cama dela e de imediato ela sentiu sono, coisa que não é comum. Na segunda sessão, para minha surpresa, ela já se apresentou visivelmente diferente. Ela já chegou sorrindo.